A paz do Senhor para todos. É para nós um imenso prazer e um privilégio inenarrável estar mais uma vez aqui falando para vocês que estão acompanhando através do canal CEADEB TV Oficial no YouTube, também através da Rádio Vox e da Rádio Jaraguá, também da Rádio Brasil FM, ou mesmo recebeu aí no seu WhatsApp o link e está ouvindo e assistindo também ao nosso comentário da lição bíblica. Desta feita, nós vamos falar sobre a lição de número 5, que será ensinada no dia 23 de julho do ano de 2023, cujo tema é a dessacralização da vida no ventre materno. Desde já, queremos agradecer muito ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, pastor presidente da nossa Convenção CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Também queremos agradecer ao querido Adonias da Prime. Olha, um grande abraço também ao querido pastor Arilson Santos. Muitos abraços aqui ao querido Valmir Júnior e também a nossa querida irmã Márcia, que fez mais um ano de vida. Vamos então à nossa lição, iniciando dizendo que dessacralizar é tirar o aspecto sacro. Sacro é sagrado. Diminuir aquela aura de sacro, de sagrado, é um grande perigo. Então vamos ver por quê e como se chega até este estado de coisas. E enquanto isso, você precisa estar com a sua lição, a sua Bíblia Sagrada e também um bloco de anotações para que possa assim anotar as palavras principais. Nós vamos enfatizar algumas palavras que não podem deixar de serem bem compreendidas e estar no seu vocabulário diante dos seus alunos. Mas eu quero pedir também algo importante, que você possa comentar. Nós temos recebido muitas visitas e desde já queremos agradecer, mas poucos comentários ainda e você precisa, ou melhor, é um pedido, que comente, diga como você está recebendo, peça, porque alguns têm pedido inclusive os slides. Quero dizer que todos os slides estão à vossa disposição, mas precisa ser solicitado. Então, manda uma mensagem lá no YouTube, preciso ou quero os slides, gostei dos slides, e assim para nós vai ser uma grande honra e um prazer inenarrável, para usar uma linguagem preciosa, né? Disponibilizar para vocês individualmente. Você que é secretário da Escola Bíblica Dominical, queremos agradecer ao vosso pastor presidente por ter indicado. Você vai entrar na nossa lista e nós vamos então enviar o link para que você possa compartilhar também dentro dos seus grupos internos. E nós vamos criar um grande grupo de secretários em toda a Bahia com a anuência do nosso querido pastor Valdomiro. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. Os textos principais desta lição são o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Eu procurei aqui dar um zoom para que você possa ver melhor. Então vamos lá, Adonias, dá um zoom aí, sim, muito obrigado. O texto áureo, eu gostaria que você lesse comigo. Então, vamos lá, vamos fazer esse esforço de vocalizar aquilo que nós estamos lendo, porque quando nós ouvimos, lemos e falamos, o nosso aprendizado, a nossa capacidade de apreensão daquilo que nos foi ensinado ou comentado aumenta substancialmente. Então vamos lá, ainda mais porque é a palavra de Deus e precisamos sempre proclamar a palavra de Deus, né? Então vamos lá, o texto áureo que está em Lucas, no capítulo 1, versículo 31, diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho,
e por-lhe-ás o nome de Jesus. Que textuário maravilhoso! Glória a Deus! A verdade prática diz, vamos lá? Já. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Vamos agora à leitura bíblica em classe, que está em Lucas no capítulo 1, versículos de 26 até o 33 e também do 39 até o 45. Vamos iniciar. Versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Uma pausa para receber a presença do Espírito Santo aqui. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é poderosa. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite fala a outra noite, sem linguagem, sem palavras, e não se ouve som nenhum, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Ali ele pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu tálamo a percorrer o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é reto e alegra o coração. Eu passaria aqui um tempo falando acerca da palavra de Deus. Que alegria nós sentimos. E você que é professor, que privilégio você tem em poder estar lendo, em poder estar absorvendo, em poder estar ensinando a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É um momento de coinonia, é um momento de comunhão com Deus e com seu Espírito Santo. Mas vamos então à distribuição dos tópicos. Eles estão assim. O primeiro tópico, a concepção de Cristo. Vai falar exatamente que a forma como Cristo foi concebido mostra como Deus quer que as demais crianças também o sejam, não em relação à virgindade da sua mãe, mas em relação ao cuidado com que Deus tratou a vida e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico vai falar sobre a cultura da morte, como o inimigo das nossas almas, através do espírito do anticristo, tem colocado na mente das pessoas, principalmente do nosso século, mas não apenas do nosso século, essa cultura da morte, de destruir as crianças desde a sua concepção. E o terceiro tópico vai tratar sobre a sacralidade da vida. Na verdade, o terceiro tópico é uma reafirmação das doutrinas bíblicas. Estão todos prontos?
apertem os cintos, porque vamos navegar, ou melhor, vamos voar agora a coisas estratosféricas, coisas maravilhosas e também realidades duras e difíceis, até mortais, do nosso presente tempo. Mas nós temos que enfrentar esses problemas de frente, usando sempre a palavra de Deus como rocha firme e inabalável, uma rocha secular, a rocha que não nos deixa desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A nossa introdução, ela vai tratar do seguinte, que a ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nós vamos ver isso de uma maneira mais detalhada e forte, essa ideia progressiva de que my body, my rules, ou seja, meu corpo, minhas regras. Será que isso realmente é real? Será que não é um fake, uma falácia? Vamos ver isso. Mas desde já você saiba que essa ideia que reivindica que o ser humano tem autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. E aqui eu trouxe um texto bíblico que também está condizendo com a lição, que é o Salmo de número 139, no seu verso 16. Desde já eu quero falar de algo interessante, que algumas vezes eu vejo algumas pessoas errarem sobre o livro dos Salmos. Algumas pessoas dizem assim, olha, Salmo capítulo 139, versículo 16, está certo ou está errado? Outros dizem, Salmo de número 139, no verso 16, está certo ou está errado? Estão certas todas as duas formas. Vejam, como a Bíblia está dividida em capítulos e versículos, então, livros, capítulos e versículos, para ser mais exato, então, se você diz, vamos ler no livro de Salmos, você está certo. Capítulo 139, sim, visto no todo, a Bíblia está dividida em capítulos. Então está certo, capítulo 139. E o versículo 16 está certo? Sim, por causa da divisão geral da Bíblia. Livros, capítulos e versículos. E se eu digo que é o Salmo de número 139, eu estou certo? Sim, porque tem o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 3, o Salmo 4 e o Salmo 150, incluindo o Salmo de número 139 da Bíblia Sagrada. Tudo certo. E eu digo que é o verso 16? Pode ser? Pode, sim. Porque você escolheu dizer que aqui você está tratando de um cântico. O Salmo não é uma poesia, não é um cântico. Então, o verso é de um cântico. Então, o verso de número 16. Tudo certo, tudo numa boa. Vamos então ao tópico de número 1, a concepção de Cristo. Primeiro, o anúncio do nascimento. Bem, Jesus Cristo, assim como Sansão, teve uma anunciação por meio de um anjo, né? Então um anjo vai até Maria e diz assim, não temas, porque aquilo que está em ti gerado é do Espírito Santo. Em teu ventre conceberás e dará à luz um filho e por-lhe-ás seu nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 31 de Lucas. Vejam que a concepção de Jesus Cristo, ela é um modelo, um paradigma, um exemplo para todas as concepções. Porque Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso paradigma. Está escrito em Hebreus, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito, semelhantes a Jesus Cristo. Então vejam bem, Jesus é sempre o nosso farol, é sempre o nosso alvo. Na sua concepção, Deus trabalhou para que o seu filho fosse bem tratado. E eu já falei aqui em uma lição de um desses comentários, que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não foi tudo 100%, ou seja, ele enfrentou vários obstáculos, não somente na concepção, mas na manutenção da sua vida. Sim, porque no mundo teremos aflição ou aflições, porém, ele venceu todas as coisas. Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, o que a concepção de Jesus Cristo,
ela nos mostra o seguinte: mesmo diante das dificuldades encontradas para conceber, vale a pena. É uma coisa de Deus, porque foi Ele quem ordenou: crescei, multiplicai e enchei a terra. Na concepção do nosso Senhor, vocês sabem que quando Maria achou-se grávida, José então, ele como que se assustou e, não querendo infamá-la, não querendo que o nome de Maria fosse mal falado, como seria naquela época, ele intentou, ou seja, ele pensou: deixarei-a secretamente. Mas ele teve a visita de um anjo no sonho e disse: José, não temas receber a Maria como a tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer aqui é que a concepção do nosso Senhor também enfrentou obstáculos. Veja se Maria criaria somente sem a ajuda do seu pai. Seria muito difícil, seria trágico. E aqui eu quero trazer uma mensagem para aqueles filhos que foram criados sem pai. Olha, eu sei que você passou por muitas dificuldades. Por um período da minha vida também, o meu pai estava viajando e eu vi a falta que me fez. Então eu sei que você também, que passou por esta situação, e muitos de vocês passaram desde a concepção, ou desde o momento posterior à concepção. Mas está escrito que pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu templo. Você tem um pai querido, você tem um pai que te ama, você tem um pai que te reconhece, você tem um pai que te abraça, você tem um pai que te ama. O nome dele é Deus, Jeová. O próprio Jesus Cristo também está ao nosso lado, como filho, nos abraçando e dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu te ajudo. E aqui, Jesus, ele foi criado pelos seus pais e tornou-se uma criança sadia. Crescia em graça, em estatura e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Deus cuidou para que em meio àquele vendaval o seu filho nascesse e crescesse bem. Oh, glória a Deus, eu fico muito feliz, porque enquanto falo, eu vislumbro lá naquelas cidades de Nazaré, né? O Senhor cuidando, em Belém, cuidando do seu filho amado e cuidando também dos seus pais. Quantas famílias que viviam em desacordo, mas a vinda de um filho abençoado trouxe paz, trouxe entendimento, trouxe novamente a pacificação social. Filho, você vai ver aqui, é bênção de Deus. No tópico, o subtópico 2 do tópico 1 vai falar sobre a miraculosa concepção. E aqui eu trouxe algumas mulheres que são prova de que Deus se interessa pela reprodução. Que Deus se interessa, sim, que as famílias tenham filhos. Primeiro, Sara. Sara era estéril. E por muito tempo, após Deus prometer a Abraão que lhe daria um filho, nada acontecia. Então, num dia, naquela barraca, naquela tenda, o anjo do Senhor visita aquele casal. Abraão está fora, saiu para receber os anjos e Sara está dentro. Mas a irmã Sara está lá, mas está com seus ouvidos atentos. Glória a Deus. Deus abençoe você, mulher, que está atenta ao Instagram do seu filho, que está atenta ao Facebook, se alguém ainda usa, está atento ao que ele ouve, vê no YouTube, está atento ao que ele vê no Zap, está atento em tantas outras redes sociais. Continue muito atenta. O Senhor está contigo. O Senhor não vai deixar o seu filho escapar
O Senhor não vai permitir que o seu filho se perca. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Mas veja, Sara estava ouvindo. E quando o anjo lhe disse, Sara conceberá e dará luz a um filho. Ah, irmã Sara. O que foi isso aí? Quem é que está lá dentro? Sara. Ah, você riu, não foi? Oh, meu Senhor, eu não ri não. Você riu sim. Por isso que o nome do filho será Isaque, que quer dizer sorriso. Glória a Deus. Você vê que Deus, Ele trata as pessoas de uma maneira condizente. Ele não disse, você descreu, agora você não vai ter mais o seu filho. Não, vai ser sim, porque é um filho da promessa. Agora o nome dele vai ser Isaque, quer dizer riso. Então, no tempo exato, Sara recebe o seu filho. Glória a Deus, glória a Jesus. Que milagre maravilhoso. Rebeca também era estéril, não dava filhos a Isaque, mas o Senhor lhe abriu a madre para que ela pudesse conceber. Raquel, do mesmo jeito, oh glória a Deus, mas o Senhor lhe abriu a madre e lhe deu 2 filhos. O nome de um foi Yosefe, ou José, muito conhecido, um nome grandioso na terra até hoje. E o outro foi Benoni, que ela queria chamar de Benoni, o filho da minha amargura. Mas o seu pai disse, não se chamará Benoni, mas se chamará Benjamim. Glória a Deus. Ele ali mesmo, ele viu que não podia aquele menino já nascer com aquele estigma de morte, mas sim de alegria e de formosura e de sorriso. Glória a Deus. A mãe de Sansão, esposa de Manoá, também era estéril, mas o Senhor lhe prometeu um filho que seria grande na terra. A irmã Ana, que era todos os dias achacada, pisada, porque não dava filhos. Mas o Senhor ouviu o seu gemido. Oh, glória a Deus! O Senhor também está ouvindo o seu gemido. O Senhor, Ele não está ignorando o seu clamor. Alguém tem dito, para de clamar por isso, para de pedir por isso. Mas eu estou dizendo na orientação e autoridade de ministro do Evangelho, não pare de clamar, não pare de pedir. Não há nenhuma oração que seja ignorada diante do nosso Deus. Mas todas as orações, elas são guardadas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a seu tempo, o Senhor lhe responderá. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda temos a mulher de Sunem, que era estéril, e o profeta lhe disse, você vai ter um filho. A irmã Isabel, que já tinha uma idade avançada, mas o Senhor lhe prometeu e lhe deu também um filho. A bênção do nascimento é o subtópico 3, quando o Senhor nasce. Que alegria naquela casa. O primogênito de Maria nasceu. Os filhos, eles são bênção, são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. O que é galardão? É recompensa, é presente. Presente por quê? Se é de graça. Presente pela fidelidade. Aquele que é fiel ao Senhor pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3, pode demorar 10. Mas aquele que fez a promessa é fiel. Alguém pode perguntar, mas pastor, alguém esperou e nunca aconteceu. Primeiro, pode ser que não foi Deus quem prometeu. Às vezes ouviu de alguém, eis que vou te dar, mas não foi Deus. Tem que fazer prova, como fez o irmão Gideão. Fez 1, fez 2, fez 3. Tem que fazer prova do Senhor. Fazei prova de mim, está escrito no capítulo 3 do livro de Malaquias. Fazei prova de mim. Se já é que não tendes provado que o Senhor é bom, ou melhor, se é que já tendes provado que o Senhor é bom, escreveu o apóstolo Pedro. Então, os filhos são galardão, recompensa do Senhor. Está no Salmo de número 127 e o seu verso de número 3. Vamos então, meu caro Adonias,
e meu querido irmão Valmir, e meu querido irmão Janderson, glória a Deus, querido pastor Davi, boa sorte. Olha, quero também enfatizar aqui que a igreja ali em Camaçari está de vento em popa, construindo o seu grande templo para cerca de 3.000 pessoas sentadas. Estive ali com o nosso querido amigo pastor Cleudson Carlos, vendo a enormidade da bênção. Esta obra que foi iniciada pelo nosso querido pastor Valdomiro Pereira da Silva e agora está sendo tocada com maestria. Que Deus abençoe. Quero também mandar um grande abraço a todo o povo bom aí de Capelinha. Dia 21 e 22 nós teremos um evento importantíssimo. É a Conferência de Missões e Feira das Nações. Um dia inteiro nós vamos tratar sobre o Japão, vamos falar sobre as vestimentas e as comidas típicas de... Eita, agora eu esqueci até dos países, mas tem a Espanha, tem o México, tem o Japão e outros países muito importantes que você não pode perder. Fica na Rua da Capelinha, no número 61, Salvador, Bahia. Você pode também participar direta ou indiretamente. Pode nos ligar ou falar com Adonias. Como é que eu posso ajudar a Feira das Nações? Como é que eu posso ajudar as missões? Porque nós estamos sustentando muitos missionários, o que para nós é uma grande honra. Vamos então à cultura da morte. E aqui nós vamos falar sobre o projeto ideológico. Desde já eu quero agradecer a Deus também pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Adonias, depois dá um cortezinho aí, porque a gente fala da CPAD com muito gosto, para que eles saibam, e eu sei que tem gente boa aí da CPAD nos assistindo, que Deus abençoe. Que obra majestosa é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como presidente o nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa. Muito bem. O projeto ideológico. O que é isso? O projeto ideológico é um projeto que antecipa o pensamento do anticristo. É sim, há uma ideia por trás de tudo isso. Como é que a gente pensa isso, projeto ideológico? Vejam, assim como o Espírito de Deus estava inspirando os escritores da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é um milagre incomparável na história terráquea, na história do nosso mundo. Escrita por cerca de 39 autores, por 1.500 a 1.600 anos, a Bíblia Sagrada é incomparável. Há um fio que conduz tudo, é o Espírito de Deus. Se 2 ou 3 autores aqui se reunissem para escrever um mesmo assunto, eles divergiriam em quase tudo. Até um próprio autor, quando escreve, depois vai lá e diz que eu não gostei não é verdade? E depois que ele escreve, ainda vem um corretor e diz, rapaz, isso aqui está errado. Ou depois vem o analista e diz, isso aqui não pode não, tem a falha aqui, está desconcatenado. Né? Mas a Bíblia foi escrita por cerca de 16 séculos, por 40 autores diferentes, né? E não há qualquer errática, não há qualquer contradição. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Uns escreveram na prisão, outros escreveram no palácio, outros escreveram no deserto, outros escreveram nas academias, outros escreveram estando preso, outros em tantos outros lugares. Mas a Bíblia, ela é coerente. Então, assim como a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus, assim também a cultura da morte há uma inspiração diabólica. E nós vamos agora falar um pouco sobre eugenia. Eu fiz questão de colocar aqui estes slides falando sobre eugenia, porque está no centro, no fundamento dessa dessacralização da vida no ventre materno. O que é a eugenia? Eugenia
é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. O termo foi criado pelo cientista inglês Francis Galton e a palavra deriva do grego, que significa bom em sua origem ou bem-nascido. A eugenia defende que raças superiores e de melhores estirpes consigam prevalecer de maneira mais adequada ao ambiente. Você está já dando para entender aí o que é mais ou menos a eugenia. É a escolha de seres humanos bem dotados para que possam formar gerações melhores, mais inteligentes, mais belas. Nos Estados Unidos, essa teoria foi influente na história e cultura norte-americana a partir do século XIX, determinando desde leis anti-miscigenação que proibiam casamentos interraciais e estabeleciam esterilização compulsória, ou seja, obrigatória, em mulheres latinas, negras e indígenas. Quem foi Francis Galton? Ele era primo de Charles Darwin. Foi um cientista que tinha grande fascínio por assuntos relacionados à herança biológica. Ele acreditava que, se fosse possível quantificar a hereditariedade, seria possível produzir seres humanos melhores. Então, o conceito de engenharia humana teve uma repercussão muito grande nos Estados Unidos. Desde a Revolução Industrial, muitos camponeses migraram para as cidades com o intuito de buscar emprego e, consequentemente, uma vida melhor. Então, o conceito de Galton, na verdade, buscava manipular a genética humana, o que ainda hoje é verdade, embora a eugenia seja um assunto proibido. Mas a eugenia acabou por assumir outras vertentes nos Estados Unidos, sendo considerada não só para possibilitar a reprodução de gênios, objetivo de Galton, como para evitar que pessoas consideradas inferiores e indignas de transmitir sua hereditariedade pudessem se reproduzir. Surge então o que foi designado de eugenia negativa. A eugenia negativa, ela tira aqueles indivíduos que tinham algum tipo de deficiência, algum tipo de traço característico considerado negativo, e então ele privilegia aqueles indivíduos que tinham traços considerados bons, como cor dos olhos, cor do cabelo, sobriedade, inclusive alguns pontos curiosos, como amor pelo mar e genes de guerreiros. É daí que vem a geração através de gametas que são colocados em bancos de sêmen, e então as pessoas chegam lá e muitas vezes escolhem, como é esse sêmen aqui, é de que pai? E então eu quero gerar dele, paga esse percentual ou paga um valor e então vai para a geração dos seus filhos. Isso estava baseado, novamente, em Charles Darwin e na seleção natural. Vamos então falar sobre a eugenia no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países da América do Sul a criar um movimento eugenista organizado. O termo já era citado em alguns artigos e pesquisas médicas no começo do século XX, mas sua consolidação aconteceu em 1918, com a fundação da Sociedade Eugênica de São Paulo. Houve inclusive um boletim, chamado Boletim de Eugenia. O pai da eugenia no Brasil foi o Renato Kell. Ele era um médico, um dos maiores defensores da eugenia no Brasil, além de ser um dos fundadores da Sociedade Eugênica de São Paulo. A eugenia, para vocês terem uma ideia, foi largamente utilizada pelo Reich, pelo nazismo. Ele formou-se mais adiante uma das doutrinas centrais do nazismo, né? Então vejam que perigo terrível foi a eugenia, né? E hoje, muitas vezes, as pessoas não sabem de onde é esse projeto ideológico da cultura da morte, mas o que é que se requer? Vejam, faz-se o ultrassom e vê, olha, essa criança vai nascer com tal defeito, essa criança vai nascer com essa especialidade. A mãe quer prosseguir com a gestação ou não quer prosseguir com a gestação? Isso é, entre aspas, também uma eugenia. Descarta-se aqueles seres que podem trazer algum tipo de problema para a mãe
E então coloca-se aqueles seres que vão ser, entre aspas, de boa estirpe. Isso é um assunto muito sério, que precisa ser estudado com muito maior cuidado. Eu trouxe aqui apenas uma pincelada, mas se vocês forem observar bem, mesmo sendo um assunto proibido, mesmo sendo um assunto pouco falado, mas o que o nosso tempo tem muitas vezes trazido é exatamente a eugenia. Isso é condenado por Deus, sabe por quê? Porque está escrito que a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha. Então Deus, ele tem um cuidado especial com todos os seres. Então louve ao nome do Senhor, agradeça a Deus pela sua vida. Quantos de vocês, se fossem vítimas do aborto, não estariam aqui? Não é verdade? Quantos que alguém deu a ideia, a mãe, olha, tira esse menino, aborta esse menino, você está trabalhando, você está estudando, você foi vítima de abuso, mas a mãe decidiu, eu vou gerar. Esta criança não tem culpa de nada. Essa criança é um galardão de Deus, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mas glória a Deus pelas mães. E eu quero aqui, viu, dar uma palavra às mães. Oh, glória a Deus, que tem cuidado dos seus filhos com desvelo, com carinho. Muitas vezes crianças especiais que demandam quase 100% do seu tempo, da sua vida, das suas forças, e as mães muitas vezes estão ao lado da cadeirinha, da mesa ou mesmo da cama dos seus filhos especiais e choram dia e noite. Oh Senhor, cura, oh Senhor, sara, oh Senhor, dai-me um alívio. O Espírito Santo está intercedendo por vocês com gemidos inexprimíveis, mas continue sendo a mão de Deus, continue sendo o toque de Deus para com este ser humano chamado filho, chamado filha. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê forças. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu sei de uma bela moça. Ela saiu muito nas reportagens há cerca de 15 anos. Ela era uma bela moça, mas um dia saiu com os colegas para se divertir. E foi então interceptada no meio do caminho por um motorista bêbado. Aquele motorista, ele fora de si, bateu, colidiu com o veículo daqueles jovens e evadiu-se. O veículo daqueles jovens, além de sofrer um grande impacto, além disso, pegou fogo. E aquela jovem não conseguiu desvencilhar-se do cinto de segurança. Ela então pegou fogo, mas sobreviveu com muitas sequelas. Aquela jovem então foi levada semi-morta aos sistemas de unidade de terapia intensiva e ficou por muito tempo, mas muito tempo, no setor de queimados. Posteriormente foi levado à sua casa e a sua mãe e o seu pai continuaram a cuidar dela. Até que um determinado dia, o seu pai chega para a sua mãe e diz: eu não consigo mais olhar para a minha filha. Eu não consigo mais sofrer com a minha filha. Todos os dias tinha que colocar o colírio porque a sua pálpebra, ela foi embora. Os seus cabelos já não existiam mais. O seu nariz precisava de cuidados intensos. Todo o seu corpo foi modificado. E para a tristeza da sua mãe, o seu pai evadiu-se do lar. Eu pergunto, quando nós olhamos para esta situação, e no primeiro momento nós realmente sentimos a dor do pai, amava a sua filha, mas não conseguia mais estar com ela. Mas observem, porque o peso todo ficou com a sua mãe. Oh, meus irmãos, aquele que saiu encontrou um certo alívio, já não precisava olhar a sua filha todos os dias.
mas o peso daqueles que ficaram é muito maior. Para dizer a verdade, duplicou o peso. Não faça isso. Compartilhe a dor. Seja um braço amigo quando nós dividimos a nossa dor. Então, fica mais fácil de senti-la. Que Deus abençoe a todos os pais de crianças especiais. A eutanásia também é uma forma de executar a cultura da morte, né? Desejo de morrer. É uma morte assistida. Quantas pessoas na Europa estão passando por esse momento de eutanásia? A pessoa diz, não quero mais viver, seja por causa de uma dor intensa, seja por outros motivos que não é bom nem que nós tratemos disso aqui. A eutanásia tem sido muito utilizada por pessoas que perdem o autoconceito da vida dada por Deus. Mas a cultura da morte também, o subitem 2, é o direito sobre o corpo, que é mal utilizado. E agora nós vamos falar sobre isso. My body, my rules. Meu corpo, minhas regras. Marcha das vadias e tantos outros movimentos que estão muito em voga, inclusive no nosso país. Mas é preciso compreender que isso é uma falácia. Primeiro, isso parte do pressuposto de que nós temos o poder sobre o nosso corpo, mas nós não temos. O nosso corpo envelhece, queiramos ou não, tenhamos um creme que tenhamos, passemos por quantas cirurgias passemos, mas uma hora, por causa da lei da gravidade, vai cair. Não somos eternos. Não temos mais esse requisito da eternidade. Sabe por quê? Porque o pecado gerou morte. Então, quando alguém diz, o meu corpo é propriedade minha, está simplesmente mentindo. Por quê? O ponto 2, o nosso corpo é um invólucro. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo adverte, aquele que destruir o seu corpo, Deus também o destruirá, porque o vosso corpo, templo do Senhor, o Espírito que habita em nós, é santo. Então, o seu corpo, mulher, ou o seu corpo, homem, ele não pode ser utilizado do modo, da forma, no tempo que você quer. E eu quero trazer uma coisa aqui, um texto bíblico, na verdade, que está no livro de Jó. Não vou me recordar exatamente onde ele se encontra, mas o próprio Satanás, ele fala, dente por dente. Tudo que o homem tem, dará pela sua alma. Ou seja, para cuidar do seu corpo, o homem vai gastar tudo. A Bíblia fala sobre uma mulher que gastou tudo com os médicos e ninguém dava a solução ao seu problema. E é assim mesmo. Tem pessoas que todo o produto financeiro de uma vida gasta em meses em uma UTI de hospitais caríssimos. Para quê? Para salvar a sua vida. E tem que ser assim mesmo. A vida vale mais do que o que se tem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala daquela parábola, daquele homem que teve uma colheita estrondosa, estrepitosa, maravilhosa, hiper, mega, blaster. E ele disse, olha aí, rapaz, a lavoura rendeu muito. O que é que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou fazer novos celeiros. Eu vou aumentar a minha capacidade de armazenagem. E depois eu vou dizer à minha alma, alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas naquele mesmo dia, uma voz lhe advertiu, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus arremata dizendo,
assim também é aquele que para si próprio ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Será esse o seu caso? Você que está nos ouvindo ou vendo, tem ajuntado para si mesmo tanto tesouros, tem acumulado tanto, mas a sua vida está preparada para a outra vida? Para encontrar-se com Deus? Pense nisso. E por fim, o subtópico 3, a prática do aborto, a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Cadê o chocolate? Rapaz, eu vou dizer, viu? Eu tenho sofrido. Mas graças a Deus, é uma bênção de Deus, né? Este lugar aqui é maravilhoso. Você, professor que está estudando aí à noite, este programa está sendo veiculado aí na Rádio Vox. Rádio Vox maravilhosa. Tem o Gesiel Rodrigues, tem o Ulisses, tem a Mônica, tem tanta gente boa, todos nossos queridos amigos. E eu quero mandar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Vox FM. Mais uma vez, queremos agradecer a Deus a resposta tão maravilhosa ao programa de comentários da Escola Bíblica Dominical. Você que está ouvindo aí através da Brasil FM, através da Jaraguá, você coloque aí os seus comentários, faça as suas perguntas e diga, quero que enfatize melhor algo sobre, olha aí, eu gosto desse barulho. Eita Deus, é maravilha. Glória a Deus, um espaço para um chá, para um cafezinho. E nesse caso aqui é o quê? Vamos ver o que é. Meu Deus, um chocolate quente. Que maravilha, né? Agradecer ao Robert, né, pela máquina. Oh, Deus abençoe o Robert. Deus abençoe. Que maravilha, viu? Glória a Deus. Não vou nem fazer o merchan. Só vou agradecer a Deus. É bom, é importante uma pausa, né? Glória a Jesus. Como é que está aí na sua localidade? Está fazendo muito frio? Eu soube que algumas cidades estavam em 12 graus. Eita, se fizer 12 graus aqui, a cidade onde nós moramos, que é a belíssima Salvador, na Bahia, então, meu irmão, vai ter gente tiritando, até aquele que é mais quente vai esfriar um pouco, né? Mas não na fé, obviamente. Mas como é que está aí a sua cidade? Olha aí os termômetros da sua cidade e nos diga nos comentários qual é a mínima e qual é a máxima. Está chovendo? Vamos falar sobre tempo agora, né, Adonis? Hein, Valmir? Vamos falar sobre tempo agora? Diga aí qual é a máxima e a mínima. Chove muito aí neste mês de julho? Porque se não chover, então está estiado, está seco demais. Como é que está aí? Me fale sobre o tempo no seu local, onde você mora, onde você vive. Mas vamos lá, rapidamente, enquanto tomamos o nosso Nescau, ou melhor, Nescau é o nome do produto, né? Na verdade é um chocolate quente, maravilhoso. Então, o que é o aborto? A interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Qual a diferença entre feto e embrião? Embrião é desde a concepção, desde a geração, desde que o esperma ou espermatozoide, ele consegue adentrar o óvulo, né? Até a 8ª semana. É uma convenção médica. Então, considera-se feto. Muitas vezes já se destrói o feto a partir da concepção. Ou melhor, se destrói o embrião a partir da concepção, até a 8ª semana de gestação. Quando passa disso, a destruição já é do feto. Veja, tanto um como o outro são contra a vontade de Deus. E eu vou dizer por quê. Porque é a orientação divina que nós cresçamos e multipliquemos. Alguém pode me dizer, mas o Senhor é contra o controle da natalidade? Vejam bem,
Dadas as circunstâncias, então eu não sou exatamente contra evitar ter filhos, evitar ter muitos filhos e tudo mais. Isso já é algo que já está pacificado na nossa mente. Agora, o aborto, não. Se a pessoa se encontrou com homem, se encontrou com mulher, copulou, né? Então, a partir dali, deixa que Deus faça a sua obra, deixe que a natureza possa agir no seu ventre ou no seu útero, né? Tanta gente lutando para ter filhos e gente que tem querendo tirar. Não faça isso, porque é contrário à lei de Deus. E muitas vezes o feto já está inclusive formado. Muitas vezes vemos crianças já formadas lá pela 6ª semana, 8ª semana, ou melhor, 10ª semana de gravidez, e muitas vezes retirado, muitas vezes assassinado. Oh Deus, isso nos parte o coração, né? A prática do aborto não é a vontade de Deus. Se você está sendo orientada a retirar, a matar, a assassinar aquele ser que está dentro do seu ventre, diga não. Diga sim à vida. Diga sim à concepção. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Esse aqui não é o tribunal das obras, esse aqui é o tribunal de Cristo. Isso é condenação, porque está dizendo quer seja o bem, quer seja o mal. É muito bom explicar sobre isso, porque muita gente confunde o tribunal das obras, né? Aqui nós prestaremos contas de tudo que fizemos por meio do corpo. Vamos então ao tópico 3, a sacralidade da vida. A vida é sagrada. E vejam que eu abri aqui o sorriso lindo. Oh, glória! A vida é sagrada. Devemos enfatizar, primeiro, que a vida é inviolável. Ninguém deu vida e ninguém tem o poder de tirar a não ser Deus. Só Deus pode tirar a vida. Só Deus, porque quando quer, diz a Bíblia, Ele tira o fôlego. Alguém, por mais que esteja firme, é passageiro. Por quê? Tira-lhes o fôlego e nada mais são. No Salmo 90, o salmista Moisés, posso dizer assim, ele faz uma poesia tão excepcional, tão maravilhosa. Ele diz, os anos da nossa vida são 70, o que passa disso é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Alguns pela sua robustez, pela sua força, chegam até 80, mas já não chegam com aquela vivacidade, né? Ele diz, olha, o que são 80 anos dada a eternidade? É como um sopro, é nada. Então, é Deus quem controla a vida, é Deus quem controla o nosso viver, é Deus quem dá o fôlego de vida e nos mantém. Então, a vida é inviolável. Cuidado com o relativismo. Muita gente diz, não, mas nesse caso aí pode porque isso. Cuidado com o relativismo. Isso também é um ensino progressista muito perigoso. Nós estamos diante do espírito do anticristo. Cuidado com o espírito da Babilônia. Cuidado com Deus Moloque, cujas crianças eram sacrificadas perante o altar. E um grande escritor que escreveu o livro As Catacumbas de Roma, ele conta, citando um outro historiador, que a estes deuses que recebiam sacrifícios infantis, eles eram deuses de cobre e oco por dentro, então acendia-se uma pira, uma fogueira dentro deles, e quando aquela figura que era de homem no corpo e de cabeça de touro, então quando estava bem rubro, bem vermelho, então colocava a criança diante das suas mãos para queimar.
e para que não se ouvisse o grito dos inocentes, então aqueles sacerdotes daqueles deuses, principalmente simbolizados por Moloque ou Moleque, então aqueles sacerdotes batiam o tambor o mais forte que pudessem, e haviam gargalhadas e haviam risos, enquanto aquela criança pelava e depois era jogada naquela fogueira. O sangue de Jesus é a nossa vitória. Ainda hoje, quantas crianças são lançadas nos altares de adorações de Moloque, mas a igreja do Senhor tem se levantado com uma voz altiva e poderosa, dizendo que a vida é inviolável e Deus é o Senhor da vida. Aqui no subtópico 2 nós vemos o começo da vida, ou é na concepção. Salmo de número 139 e o versículo 13, e também o capítulo 1 de Lucas que nós lemos, fala sobre Deus controlando a vida na concepção. É Deus quem dá a vida. E por fim, a posição cristã, dignidade humana e inviolabilidade da vida. É também com o subtópico 1 do tópico 3, a vida é inviolável. Olha que criancinha. Que coisa maravilhosa. Até os animais, eles são solícitos à criança, à infância, né? Eu fecho com este escrito maravilhoso do anjo de Deus, que disse a Maria: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. O filho é uma graça. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Assim, meus caros irmãos, tanto alunos como professores, como secretários, e eu quero dizer aos secretários e também aos pastores, se desejarem receber o link das lições, assim que estiverem disponíveis no CEADEB TV Oficial, então nos escreva, mandando o seu número. Aliás, se vocês mandam para o Zap da CEADEB ou para o YouTube o seu oi, eu quero, só diz assim, eu quero, porque aí a gente vai entrar em contato e então você, a partir desse momento, vai receber o link. Recebendo o link, então você compartilha para todos os professores e também todos os alunos. Essa aula, pode ter certeza, ela não inibe o aluno de ir à escola bíblica dominical. Ao contrário, se tem algum aluno aqui que pode ir à escola bíblica dominical, vai, porque é obediente. Agora, muitas vezes o professor está dirigindo, então ele liga o seu rádio, então ouve. E é bênção, ele já vai estudando aí. Muitas vezes o professor está viajando, ele liga lá no YouTube e vai viajando e estudando a palavra de Deus, a sua lição, né? Mas ele estando na aula, ele estando na EBD, ele estará presente e Deus vai fazer grandes coisas. Próxima aula, a desconstrução da masculinidade bíblica, lição imperdível. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.